Oi, Rosaninha, de novo. Agora vai dar certo, eu tenho certeza disso, em nome de Jesus. Se a gente trabalha para Ele, né, então vai dar certo. Vamos mais uma vez esperar a Janaína, nossa intérprete, e vamos pensar positivo, mandar vibrações de amor, vai dar tudo certo para nossa querida colaboradora, assim como eu que estou aqui, né? Vamos sintonizar com as esferas da luz para que nós estejamos realizando sempre esse trabalho nessa sintonia maravilhosa e que todos os impedimentos sejam dissolvidos. Bom dia, Luiz, novamente. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui, nessa tentativa de nos mantermos aqui conectados. Isso, mas aí eu aguardo, viu, Sueli, as tuas orientações, se a gente, porque já são 9h10, e aí eu estou aguardando as tuas orientações, tá bom? Se a gente espera ou se eu prossigo sem ela, tá? Então, só me mantenha informada. Enquanto isso, nós estamos esperando para quem está chegando agora, quem vai nos assistir. Nos perdoe esse problema técnico, né? Afinal de contas, nós não temos controle de tudo. Nós nos esforçamos para que tudo dê certo, mas nós não temos esse poder de prever aquilo que vai acontecer, né? Nós, assim, a maioria de nós não tem esse poder. Ó, Janaína acabou de entrar, agora vou só aguardar o convite dela. E agora? Oi, agora eu estou vendo você, que coisa maravilhosa, que bom. Então vamos entrar, vamos, na verdade, começar, né? Afinal de contas, já estão aqui todos pronto. Já estamos aqui conectados, Sueli. Ela já está aqui com a gente. Então vamos lá, meus queridos, todos nós que estamos aqui nessa corrente de amor e de paz, elevando os pensamentos a Deus, a Cristo, à Virgem Maria, aos benfeitores da luz, do amor e da bondade, que nós nos liguemos a essa corrente de amor e de paz que envolve o planeta Terra, e que nós nos conectemos à causa primeira de todas as coisas, que é o nosso Pai, que é a fonte de luz e de amor. Que Ele nos inspire, nos abençoe, nos proteja, e todos aqueles que estiverem presentes nesta live, ou que ainda assistirão, recebam as emanações de luz e de amor do Evangelho de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus. A leitura breve que nos foi solicitada é do Minuto de Sabedoria, um livrinho bem conhecido de todos nós, e que nos traz a proposta de hoje como: seja humilde. A vaidade é o pior dos defeitos, porque engana a nós mesmos. Por mais que seja sábio, há sempre alguém mais sábio que você. Por mais forte que seja, haverá alguém mais forte. Portanto, seja humilde. Envaidecer-se de quê? A vaidade nos faz perder o sentido das proporções e acabamos caindo no ridículo, porque nos enganamos
a nós mesmos. Uma mensagem linda sobre humildade, mas que traz a proposta, a essência do próprio Cristo. A proposta para que nós reflitamos hoje é o culto do Evangelho no lar. O que vem a ser o culto do Evangelho no lar? Pela própria palavra, cultuar significa colocar em ênfase, onde todos os olhares estão ali voltados para aquele objetivo. Cultuar significa reverenciar, significa se deixar envolver por aquela atmosfera, entregar-se como um todo. Se nós analisarmos o nosso contexto atual, em que os valores materiais, em que os valores humanos que hoje estão sendo cultuados é o ter em detrimento do ser. Não se é, mas busca-se o ter para ter significado e sentido à vida. E isso tem adoecido de forma coletiva o planeta Terra. Porque nós estamos sendo convidados nesta revolução, nesta transformação, ou melhor dizendo, nessa transição do planeta Terra para uma esfera de regeneração, nós estamos saindo desse marasmo, dessa atmosfera, ou pelo menos estamos sendo convocados a sairmos desse entorpecimento coletivo, desse valor, ter coisas para ter sentido. Então, quando nós somos convocados, mexidos intimamente, em que essas sensações de perdas, eu não estou falando de perdas de pessoas queridas, mas de perdas daquilo que nós nutríamos enquanto base da nossa existência. Ter coisas, conviver em ambientes em que nos favorecia exatamente a vaidade, o distanciamento da nossa essência, em que as pessoas vestiam roupas, máscaras, para parecerem pessoas importantes, com valor, para serem aplaudidas pelo todo. Então, nós estamos sendo convocados, mexidos intimamente para esta grande reflexão. Neste momento de transição planetária, assim como esferas da luz, essa pleiade de espíritos luminares trabalham incansavelmente para que nós despertemos de forma profunda para a nossa verdadeira essência, para que nós descortinemos a consciência que está entorpecida por esses valores materiais, pelo hedonismo, que é o prazer imediato, as fugas psicológicas que nós buscávamos para não sentir o desconforto dessa transformação, porque todos nós somos chamados gradativamente para esse despertar. Então foi necessário acontecer o que está acontecendo para que nós fôssemos colocados ali de frente com a verdade. O parar para sentir e refletir. Então, assim como essas esferas da luz, essas pleiades de espíritos superiores trabalham incansavelmente para esse despertar profundo da consciência,
Paralelo a isso, nós sabemos que existem também uma nuvem, ou nuvens, melhor assim dizer, de espíritos ainda nessa esfera do mal, nessas ideias enrijecidas do sexualismo, do materialismo, e que são hábeis na arte da hipnose, sim, porque incutem, estimulam a nossa vaidade através dos próprios homens, através daquilo que nós escolhemos e sintonizamos. Eles nos utilizam para que exista a manutenção daquilo que atrasa o processo evolutivo, porque o que implicaria também forçosamente em uma mudança para eles. Então, eles resistem. Então, está havendo, vamos dizer assim, uma guerra entre a esfera da luz e a esfera das trevas. Digamos assim. Aquilo que parecia aos nossos olhos infantis, quando nós assistimos os desenhos da nossa época, o bem contra o mal. Isso de fato existe. A luz tenta nos despertar e nos manter conectados, lúcidos, diante das nossas responsabilidades espirituais. Assim como, paralelo a isso, existe sim, e nós não podemos negar, uma nuvem de espíritos sofredores e resistentes às mudanças. E nós, espíritos encarnados, desavisados, descuidados, negligentes, que fugimos constantemente desse contato com as nossas verdades íntimas, que Jesus propõe, conhece a ti mesmo, e essa verdade vos libertará. Então, por isso que Jesus nos disse, vigiai e orai, para não cairdes nas tentações que enlouquecem. Por isso que o culto do Evangelho no lar é a luz do sol que nos ilumina, fazendo um paralelo, ativa a nossa vitamina D para auxiliar no processo de imunidade biológica. O Evangelho é semelhante a esta luz solar, que ativa as nossas defesas espirituais, emocionais, estimulando o nosso despertar para que nós modifiquemos o padrão de energia que muitas vezes está sintonizado com a esfera do mal. Porque, como diz o Livro dos Espíritos e o próprio Evangelho, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Ou seja, não é somente ficar em cima do muro, é preciso ser o sal da terra, como disse o próprio Cristo. Seja o sal da terra. E para isso é necessário nós assumirmos a nossa posição no mundo enquanto espírito imortal. É necessário nós ativarmos, através do Evangelho, que é a grande bússola para a nossa caminhada. É a partir do Evangelho que se fala sobre a grande transformação íntima, a partir desta reflexão profunda
que nós somos chamados no momento que entramos em contato com essa leitura edificante. Porque o Evangelho não é somente ali, a leitura rasa, mas é preciso você alimentar-se diariamente a partir desta reflexão. Quando nesse minuto de sabedoria fala sobre a humildade, nós entramos imediatamente em sintonia com o próprio Cristo. E o momento do culto do Evangelho no lar é o momento em que a família está ali sintonizada, partilhando de um mesmo propósito. Para que ali a vitamina D seja ativada, para que haja a estimulação da imunidade espiritual. Nós sabemos que no corpo biológico, um corpo saudável, bem alimentado, com hábitos de saúde, com escolha de forma de vida, tudo isso tem um impacto na imunidade biológica. Do mesmo modo que a nossa moralidade, a nossa conduta íntima, a leitura de textos edificantes que nos fazem refletir, são recursos para estruturação psíquica e quebra de crenças enrijecidas, de mecanismos enrijecidos que precisam ser diluídos a partir da discussão do Evangelho de Jesus. No momento em que nós cultivamos o Evangelho no lar, imediatamente nós trazemos as forças espirituais protetoras, os nossos mentores ficam mais próximos, o que dá a eles o acesso para que nos intuam frente aos nossos conflitos que precisamos enfrentar para moralizar e assim ascender na caminhada espiritual. No momento em que nós temos o hábito do culto do Evangelho no lar, uma rede energética protetora é criada em torno do seu lar. E todos aqueles que estão ali naquele ambiente recebem esses fluidos positivos, esses fluidos magnéticos curativos. Assim, os animais, a água, as plantas, todo o ambiente se torna favorável, porque neste momento, aquelas teias energéticas deletérias, elas são dissolvidas. O nosso pensamento, a nossa mente, ela é uma usina que depende do material que ali cultivamos, produzirá um efeito que pode levar à saúde ou à doença. Nós sabemos que nós somos co-criadores. Por isso Jesus disse, sois deuses, porque nós temos o poder de co-criar a partir dessa energia cósmica, porque o nosso pensamento, unido às nossas emoções, constroem a nossa realidade. Porque a partir daí, sintonizamos com as esferas da luz ou com as esferas da dor. Então, imaginemos só dentro do ambiente doméstico, em que há o culto do Evangelho no lar, e que naquele momento as pessoas se despem
de todo orgulho, ou pelo menos é assim que é para ser, e se ainda não for, o Evangelho possibilitará a quebra dessa couraça enrijecida que foi criada por nós mesmos a partir de nossas existências anteriores. Então, pouco a pouco, como um garimpo, o Evangelho vai quebrando essa casca enrijecida e essa potência que todos nós temos surge gradualmente. Assim como aquela casca que envolve a semente, a matriz, potência de uma grande árvore, ela começa de uma pequena semente. Então, rompe-se essa casca e surge a potência. Assim é o Evangelho de luz, que no culto em seu lar, todos aqueles que estão à volta, ou até mesmo aqueles que estão ali, os vizinhos, seja em prédios, seja no seu quarteirão, serão beneficiados com aquela luz. Isso não quer dizer que dificuldades não acontecerão, que problemas não surgirão, porque isso é uma distorção do Evangelho no lar. O Evangelho oportuniza você a compreensão e as disposições emocionais, espirituais, para lidar com esses agressores externos. Lembremos que o Evangelho nos traz: um bom soldado se forma quando ele vai para o campo de batalha, mas ele precisa ir munido das ferramentas necessárias. Então o Evangelho é ali. É a luz que estimula a produção da vitamina D e que estimula o seu sistema imunológico. O Evangelho de luz, ele te permite entrar em contato com as esferas do amor, com a lucidez espiritual, com a provocação para uma transformação íntima. E a partir daí, você é levado a enfrentar melhor as adversidades do caminho. Porque se eles existem, é porque são necessários para o nosso desenvolvimento moral. Lembremos que todos nós estamos numa grande escola e, como alunos, precisamos estar sempre preparados para vivenciarmos a experiência da prova. Um aluno aplicado estuda. Um aluno consciente se prepara para poder estar ali, apto a realizar a prova no momento em que ela aparecer. Mas não quer dizer que ela não apareça. Não esqueçamos que ainda precisamos vivenciar essas experiências difíceis para poder expandir a nossa potência. Lembremos que esta mesma semente, quando lançada ao solo, e ela vai ali, rompendo essa couraça, essa casca dura, ela também precisa romper o solo. Para ela se tornar uma grande árvore, ela precisa enfrentar toda a dificuldade do meio externo. A luz excessiva, o calor. Não estou falando a luz no sentido, por favor, evangelho. Mas eu estou falando ali como algo que faz com que ela, apesar de fazê-la crescer, o sol, né, dentro dessa visão desse pequeno serzinho que surge, mas ela precisa ser resistente, assim como o vento, assim como a aridez, a escassez.
tudo à volta, ela precisa se adaptar, ser resiliente, para poder mostrar toda a sua potência e assim dar frutos de amor. Nós somos provocados o tempo todo para sermos melhores. Só que estamos distraídos para compreender qual o objetivo de tudo aquilo que está à nossa volta. E muitas vezes nos colocamos no banco das vítimas, como se estivéssemos ali sendo castigados. E não, no entanto, não. Nenhum de nós vem a essa existência despreparado para viver neste mundo material. Por isso, meus queridos, o Evangelho no lar é todo esse preparo, é toda essa continuidade das lições que recebemos ainda no plano espiritual, mas que precisamos ali realinhar as nossas ideias, os nossos valores. É dentro do culto do Evangelho do Lar que, despido desse orgulho, se coloca as dificuldades da vida, mas sem apontar, a culpa é sua, o erro foi seu. Não. Acima de tudo, é entender que quando se abre o Evangelho no lar, o Evangelho para o estudo, a lição que vem, primeiramente, é para você que lê. E neste momento, quando você está atento a esse movimento, e não somente olhar para o outro, mas olhar para si, se estudando, para você poder ser instrumento facilitador do outro, porque essa é a posição de todo pai e toda mãe. Eles serem facilitadores do processo de crescimento dos filhos. O que não significa que muitas vezes esses filhos não estão numa posição maior do que a sua espiritualmente. Mas eles estão ali. Eles precisam de você. Eles precisam dessa primeira infância, crescerem nesse ambiente favorável de amor, de lucidez, de esclarecimento, em que eles possam ser eles mesmos, para que eles possam ter a coragem de mostrar a sua essência, porque a família, a célula mãe da sociedade, sim. Uma família desestruturada será uma sociedade desestruturada, porque um ser desestruturado leva toda essa bagagem para o social. Aquilo que se é aprendido dentro do lar, que leva para o emprego, para as relações futuras. Então, por isso, meus queridos, que nós precisamos estar ali, atentos a nós mesmos. Sigamos os passos do Mestre Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Quando ele traz essa reflexão, ele diz, ele está falando dos ensinamentos vividos por ele. Humildade, caridade, perdão, o silêncio diante de Pilatos, e que ele ali apenas silenciou, porque não se discute com um tolo. Ele sabia exatamente o seu poder. E como ele disse, o meu reino não é deste mundo. Mas o outro ainda não estava disposto a entender, porque estava ainda entorpecido pela matéria. Então nós, diante deste momento de tantas transformações, não acusemos a ninguém. Olhemos para nós mesmos. Essa é a proposta da doutrina espírita, essa reforma íntima. E o Evangelho é tudo isso.
é esta leitura que não é somente palavras, não são somente palavras, mas é a orientação, é o caminho, é a condução dos nossos passos para um lugar que todos nós queremos, mas poucos ainda estão dispostos a pagar o preço para viver neste espaço. O preço que eu falo não está associado a bens materiais, mas o preço do se despir do orgulho, da vaidade, do egoísmo, dessa necessidade de controle e achar que tudo tem que ser do seu jeito. Não. É necessário nós nos despirmos de tudo aquilo que enrijece o pensamento e, consequentemente, limita o passo. O Evangelho de luz é a prática desta autoobservação, desta autoterapia. Por isso Jesus nos trouxe. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. O primeiro passo é aprender o auto-amor. E para que nós consigamos nos amar, é necessário nós enxergarmos a nossa verdadeira intimidade, realidade, aceitando as nossas dificuldades, o que não quer dizer cruzar os braços diante do que se observa, mas também não é colocar nas mãos um chicote para se punir. Não. Auto-amor é acolher, mas é segurar na mão e caminhar junto. É o que Jesus nos propõe. É o que o Evangelho nos elucida, traz a luz para as nossas consciências, para que nós caminhemos melhor. Meus queridos, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui conosco. Obrigada ao Centro Espírita Nosso Lar pelo convite. Mas aqui eu peço mais uma vez que todos nós nos unamos em oração por todo o nosso planeta, por todas as famílias. Mentalizemos uma chuva de pétalas de rosas caindo por todo o nosso planeta azul. Que todos estejam sensíveis e sintam essas vibrações de amor e de paz recaindo sobre os lares, como um raio de luz que ilumina o roteiro, que possa assim ser cada um de nós em nosso lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Que a paz de Cristo esteja conosco, hoje, amanhã e sempre. Graças a Deus. Amém. Bom dia para vocês, meus queridos. Tchau, Janaína. Muito obrigada pela Tchau, tchau. companhia. Obrigada, Tchau, obrigada. Sueli. Obrigada pelo convite. Tchau a todos vocês. Tchau, Rosaninha. Tchau, tchau.